Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma live, a Live Cross número 5, com o tema de hoje: como diminuir o tempo nos saltos. É um tema bem avançado aí. Vamos trocar essa ideia com o professor Leonardo Lisotti. Mais uma noite de muito aprendizado. Vou aguardar um pouquinho o pessoal entrar aí na nossa live. Quem puder já envia a live para os seus amigos. Manda aí, tem um aviãozinho aqui embaixo, manda pra galera. Vamos trocar uma ideia. O pessoal já está entrando. Eu vi aí o Helder Piroli, Gustavo Codebella, Leonardo Risotti, nosso professor também já está por aí. Então vamos lá, galera. Vamos mandar essa live aí pro pessoal, para a gente poder trocar uma ideia bem bacana sobre como diminuir o tempo nos saltos. Já vinha conversando um pouco com o Léo sobre isso e é um tema bem interessante. O Léo tem bastante coisa para passar para nós e tem uma surpresa aí de mais uma maneira. Ele estava me comentando que tinha mais de uma maneira. Então o Léo hoje vai agregar muito para vocês. Boa noite, Galhoto. Tudo bem? Como é que vai? Vamos ver se o Léo aqui já mandou a solicitação aqui. E o fim de semana, como é que foi, pessoal? Feriadão aí? Opa, professor, tudo bom? Fala galera, boa noite. Boa noite a todos que estão aí em mais uma live conosco. Mais um domingão. Estamos aí de volta com mais uma live. Show, show, show. Bom, pessoal, o tema da nossa live hoje, a gente já definiu ele, né? Então seria como diminuir o tempo nos saltos. Vim conversando com o professor Leonardo Lisotti essa semana, aí a gente debateu um pouco e a gente chegou nesse tema bem interessante para passar para vocês. Então, Léo, com você aí, o que tu diz? Como que se baixa tempo nos saltos? Como que se ganha tempo? Como que se faz um salto mais rápido? Conta para nós aí, Léo. Uma ótima pergunta, Bruce, um ótimo tema. E quero deixar aqui bem específico a todos que o tema abordado de hoje ele requer um nível mais avançado de pilotagem. Ele requer que o piloto esteja já há algum tempo praticando motocross, bem ciente de todas as técnicas, executando os saltos de maneira muito correta, muito segura, para depois ingressar nesse trabalho de ganhar tempo, de saltar mais baixo, de ser mais rápido na aproximação e no salto propriamente. Então, existem duas maneiras aí mais gerais, mais específicas para ser mais rápidos. A primeira é na reta que antecede o salto, então na sua aproximação ao salto, e depois técnicas que a gente faz na entrada do salto para assim, daí saltar mais baixo, ficar menos tempo no ar. Então a gente consegue se aproximar mais rápido desse salto na reta em que estamos vindo para o salto, imprimir mais velocidade do que a velocidade que o próprio salto necessita. Então, por exemplo, uma mesa, a mesa da chegada aqui da nossa pista do CT Borilli Racing, onde com muitas motos, 250, 450, a própria 85, se você vier com muita velocidade, você vai passar do salto. Para você não vir dosando velocidade e perder um pouco de tempo nessa reta, o piloto pode vir bem rápido e executar técnicas antes do salto e depois do próprio salto, que vão fazer com que ele encaixe o salto corretamente, que ele não passe da recepção, não se coloque em risco, e que façam ele ganhar tempo. Então, a primeira delas, pessoal, é na reta que antecede o salto, saltos que você consiga colocar uma velocidade maior do que o salto necessita. Os pilotos podem vir a usar os freios antes de entrar no salto. Então, essa técnica ela é usada no pé do salto, antes da moto começar a subir na entrada do próprio salto. A gente realiza uma freada com ambos os freios, freio dianteiro e traseiro, e ela é uma frenagem rápida e forte. O que é isso? A gente pega rapidamente nos dois freios, pega e solta eles rapidamente, com uma proporção, uma frenagem forte, denominada com a proporção do que o salto precisa. Então, se você veio numa velocidade logo acima do que o salto necessita, essa frenagem ela vai ser rápida e não tão forte. Se é um salto bem curtinho para uma velocidade bem grande que você veio, você vai fazer uma frenagem rápida e mais forte. Então, o recomendado é sempre fazer essa frenagem antes da moto começar a subir na entrada do salto, para que as rodas voltem
a girar e possa ter um salto aí bem correto, com as rodas girando livremente. Se o Opa, piloto então, subir... Sim? então, Léo, tu quer dizer que, na verdade, para ganhar tempo no salto, tu tem que fazer um processo antes do salto. Na verdade, tu nem chegou no salto ainda, tu já tem um processo já para ganhar tempo nesse obstáculo. Exato, exato. Então, existem duas maneiras, né? A primeira do salto propriamente, onde o piloto realiza o scrub, né? A palavra inglesa, a matada, saltar mais baixo, mas também existe uma maneira de você Muito bom. ganhar tempo na reta que se aproxima para este salto. Então, você consegue vir com uma velocidade maior e pode utilizar dos teus freios. Então, a segunda dica que já vou passar logo adiante, que é o scrub na entrada do pulo, ele também diminui a velocidade da moto, ele também faz com que o piloto possa vir mais rápido na reta, mas também temos a primeira opção, que é de usar os freios antes da entrada do salto. Então, Perfeito, perfeito. o piloto pode usar da reta que antecede este salto para ganhar tempo, para acelerar a aceleração total da sua moto, e usando os freios faz com que o piloto acabe não passando da recepção desse salto e não se coloque em perigo. Essa frenagem, como eu já disse, ela é rápida e forte, dependendo do tamanho do pulo. Quanto menor o pulo, mais forte tem que ser a frenagem, utilizando os dois freios. E essa frenagem ela tem que ser logo antes de começar a entrar no salto. Então, no pé do salto. Se a gente subir o salto, a entrada dele freando, nós podemos decolar com as rodas travadas ou girando lentamente, e isso pode fazer com que a moto fique instável, o piloto se coloque em perigo aí durante o salto. Então, a primeira... Sim, Bruno? Então vamos lá, Léo. Então a primeira é a questão da frenagem. Tu vem com uma velocidade antes do salto, às vezes ela é uma velocidade maior do que o salto necessita, então é tu conseguir frear e realmente abusar ali nessa reta, né, que antecede o salto. Antes de a gente partir para o segundo tema, que é o scrub, que todo mundo tem mais curiosidade de saber como é que funciona, vamos pedir para o pessoal que está assistindo a gente aí comentar de que cidade que eles estão assistindo, e a gente vai falando aqui para ver quantas pessoas a gente está conseguindo, quantos locais a gente está conseguindo chegar com essa live, e daí, o pessoal que puder comentar aí de que cidade que está assistindo nós, a gente vai estar falando, e como vocês sabem, essa live também fica salva no Facebook, depois no YouTube. Então o pessoal vai poder aí mandar um abraço para a cidade de vocês. Quem puder, comenta aí o nome da cidade. O Roger está falando de Charrua. Normalmente ele é de Itapejara, mas talvez está visitando alguma Índia por lá, em Charrua. Aqui, Bruno, temos uma boa pergunta do Diego Desbecel. Nova Bassano. Um grande abraço aí. Ele pediu como deve ser o posicionamento do piloto nessa frenagem. O posicionamento ele mantém o mesmo, Diego, de entrada de pulo, mesmo que você vai executar o pulo. Você não precisa executar, por exemplo, o posicionamento de frenagem, onde o piloto deve deslocar o seu quadril para trás, colocar o peso mais para a parte de trás da moto. A não ser que seja um salto muito pequeno, de final de reta, onde você tenha que exercer uma frenagem muito forte. Aí sim, você pode vir a se posicionar como se fosse uma frenagem. Caso contrário, saltos aí de meio de reta, ou até final de reta, mas que não sejam tão curtos, onde você precise somente de uma leve frenagem e depois junto com a matada do corpo, das suspensões, você vai diminuir a sua velocidade e vai encaixar o salto. Essa frenagem, ela é rápida e forte, não é uma frenagem que você vai seguir metros aí da pista segurando nos freios, então não é preciso um posicionamento propriamente para isso. É uma pegada muito rápida mesmo nos freios. Isso vai fazer com que perca um pouquinho, a moto perca um pouquinho de velocidade, e depois juntamente com a matada, né, com o corpo, com a virada do guidão, que já vai ser abordado logo em seguida, a gente perde ainda mais um pouco de velocidade, a moto decola mais baixo, fica menos tempo no ar, e isso tudo gera ganho de tempo. Vamos lá então, ó, tem o pessoal aqui de Osório, Santa Catarina, de Ouro, Santa Catarina, Nova Bassano, aqui no Rio Grande do Sul, de Concórdia, Santa Catarina, São Miguel do Oeste, também de Santa Catarina, Água Santa, aqui do Rio Grande do Sul, os nossos conterrâneos de Itapejara, pessoal de Alto Alegre, Guaporé, Flores da Cunha, Caxias do Sul. Então, bastante cidades aí da região sul do país, né? Bastante pessoal de Santa Catarina também acompanhando aqui as nossas lives.
Quero agradecer, muito obrigado pela audiência. A gente está cada vez mais fazendo essas lives para vocês. Então a gente está cada vez mais impressionado com a quantidade de pessoas que estão fazendo parte das lives, que estão interagindo, mandando perguntas, questionando, tirando dúvidas. É esse o objetivo, é levar o conhecimento, é passar adiante um pouquinho do que nós aqui na escola trabalhamos e poder disponibilizar isso para vocês. Então, pessoal, muito obrigado por estarem aqui acompanhando nós. O pessoal aqui também, ó, São Lourenço do Sul, Piauí, São Marcos, Carazinho, Condor. Muito obrigado, pessoal. E agora, Léo, fala para nós aí sobre o Scrub, o tão famoso Scrub. Certo, pessoal. Então, o ganho de tempo no salto, né? A segunda fase dele, que é de vir a saltar mais baixo, existem duas maneiras mais utilizadas aí pelos pilotos. Uma que envolve mais saltos grandes, então saltos maiores, onde com o próprio corpo, né? Somente com o corpo e uma leve virada de guidão, e em saltos menores, umas mesas menores, duplos menores, aqueles próprios kings, que é somente um salto ou redutor de velocidade, onde o piloto consegue tombar mais, deitar mais a sua moto com o jogo do corpo também. Então, existe basicamente essas duas maneiras, três, na verdade, uma somente com o corpo, outra com o corpo e o guidão junto, e a outra onde o piloto deita mais a sua moto, que é mais voltado para saltos pequenos. Então, pessoal, novamente, estas são dicas e técnicas para pilotos bem avançados. E sempre que vocês forem treinar, praticar isso, sempre comecem em saltos pequenos, saltos onde vocês tenham total segurança, vocês tenham total controle da moto naquele pulo. E aí vocês começam a fazer os movimentos corporais, os movimentos que vocês vão conseguir colocar a moto mais para baixo e vir a ganhar tempo. O primeiro movimento, e o que a gente sempre começa a trabalhar, é o movimento que o piloto agacha em cima da moto enquanto ela está subindo no salto. Esse agachar ele é um pouco diferente do agachamento tradicional que a gente faz propriamente para sentar numa cadeira. Esse agachamento é onde o piloto ele cai com os joelhos para cima do tanque. Então, quando a moto está entrando no salto, na parte final da subida, do meio para o final da subida do salto, o piloto ele faz um agachamento para cima ali do tanque, para cima da suspensão dianteira, e quando a moto decola, a gente retorna o corpo aí para a posição neutra, para a posição correta de salto com os braços. Esse agachamento é bem normal quando a gente começa a executá-lo ele nos pulos, ele ser direcionado para baixo, para a linha das pedaleiras e não para a frente da moto. E aí a técnica não vai ser bem executada e nós não vamos conseguir fazer com que a moto saia mais baixo. Então, por isso, pessoal, sempre começar em saltos pequenos, em saltos que vocês tenham total controle, filmar ou ter algum profissional para orientá-lo, porque é bem normal a gente, quando for fazer o movimento do agachamento, não fazer para frente e sim para baixo. E para a técnica ser correta, o piloto precisa se agachar para a frente da moto, deixando o seu peso cair em cima do tanque, em cima da suspensão dianteira, e quando a moto decolar, voltar o seu corpo à posição normal com os braços. Essa força que a gente faz com os braços também para voltar o corpo, ela deve ser bastante cuidada, sem exercer muita força, pois a moto, depois de decolada, ela tem a sua massa, o seu peso reduzido, e qualquer força exagerada pode fazer com que sua moto venha a embicar, e não é isso que a gente busca. A segunda variação aí dessa técnica do corpo, a gente começa a virar o guidão na saída do pulo. Então, isso é bem utilizado em saltos grandes, onde o piloto não quer que a sua moto dobre tanto, que a sua moto deite tanto na entrada do salto. Novamente, depois da metade da entrada, o piloto faz o agachamento para cima da sua suspensão, e quando a moto vai decolar, ele acaba virando o guidão. Então, você tem o peso em cima da suspensão dianteira, impedindo que a sua moto suba, e mais o guidão, fazendo com que a moto perca altura. Sempre que a gente vai virar o guidão, seja para o lado esquerdo ou para o lado direito, dependendo do salto, ele vai ter uma facilidade para um dos lados. Existem pilotos que preferem somente para um lado, pilotos que preferem somente para o outro. Tem saltos que aceitam os dois lados, tem saltos que aceitam só para um ou só para outro.
Sempre que vocês forem virar o guidão junto, o trilho desse salto ele deve ser um pouco alterado, porque a moto ela vai fazer uma trajetória um pouco diferente. Então, por exemplo, eu tenho mais facilidade para o lado esquerdo. Então, ao entrar no salto, eu faço uma linha quase em diagonal, levemente para a direita, pois eu vou virar o meu guidão para a esquerda, juntamente com o meu corpo. De contrário, da mesma forma, quem tem mais facilidade para a direita vai fazer um trilho um pouco mais para a esquerda e virar o guidão da sua moto para o lado oposto. Bom, A Léo. gente pode... Acho que é muito importante a gente frisar, então, que não é, na verdade, tu manter o mesmo traçado para realizar a manobra. Então, tu, antes de chegar no salto, tu já tem que pensar num traçado diferente para que a manobra saia, a manobra para ganhar tempo, né, para se tornar mais rápido o salto, para ela se tornar, para poder realizar ela. Não é tu chegar e no momento do salto resolver fazer que não vai dar certo. Provavelmente tu vai acabar caindo num canto do salto na recepção, né? É bem importante Exato. isso. Acho que nem sempre o piloto tem essa noção, quem tá começando, né? Acho que às vezes só chegar ali e dar uma matada que a moto vai sair. Então tem que fazer um traçado que muda até o próprio traçado na entrada do salto, né? Bem importante Exato. isso. Exato. Isso quando for incluir a virada de guidão, tá, pessoal? Então, quando formos fazer somente o movimento corporal, você pode entrar com a moto aí em linha reta, você só vai fazer o movimento corporal, é bem eficiente, a gente já consegue perder bastante altura somente com o movimento corporal correto, de agachar em cima do tanque, de vir a voltar o corpo para cima com os braços. Isso faz com que a tua suspensão não te devolva aí tão para cima, você não ganhe tanta altura. E a partir do momento que você começa a jogar com o guidão, aí tem sim uma variação do trilho. Ela não é tão grande, tá, pessoal? Vocês não vão entrar totalmente em diagonal no salto. É levemente uma linha diagonal para o lado oposto do que vocês vão virar. Então, eu viro o guidão para a esquerda, eu entro levemente para a direita. Então, isso vocês têm que estar sempre atento também. E é a segunda variação aí que ajuda muito, principalmente em saltos maiores, aí triplos, mesas grandes, que a gente consiga fazer essa matada, esse scrub e ganhar tempo. Então, a gente faz a junção do movimento corporal, de agachar em cima do tanque e de virar o guidão na saída, bem quando a roda vai decolar do pulo, você faz a virada do guidão, é uma virada rápida, né? Você vira e não segura o guidão virado, né? Você vira e já volta o guidão para a moto, após decolar, já vira, voltar à posição natural e encaixar o salto sem risco nenhum, sem a moto estar de forma torta ou algum perigo. E em saltos menores, aí redutores, mesas menores, duplos menores, a gente pode fazer uma quebrada, uma matada, onde a moto deite mais, que é aquela foto muito bonita, onde o piloto até está caído para o lado oposto da moto, aonde você faz o movimento do guidão, como expliquei agora, novamente com uma linha levemente em diagonal. Quando a moto vai decolar, você vira o guidão e aí você faz um trabalho com os seus joelhos. Então, se eu quero quebrar a minha moto para a esquerda, eu vou virar o meu guidão para a esquerda e com o meu joelho direito eu tento empurrar ela e fazer com que ela dobre e saia mais rasante nos pulos. Se for para o outro lado, da mesma maneira, eu viro o meu guidão para a direita e com o meu joelho esquerdo eu tombo a minha moto, empurro ela para o lado direito. Então, eu recomendo sempre fazer essa técnica em saltos menores, em redutores, em pulos de distância menor, onde o piloto consegue deitar, inclinar mais a sua moto. É aquela foto bem bonita, onde muitos pilotos que conseguem fazer quebradas aí bem baixas, né? Muitas vezes até a pedaleira dá uma leve pegada na entrada do salto, ele está caído com o corpo para o outro lado, empurrando o joelho de fora do lado oposto que você virou o guidão, para que sua moto deite bastante, e isso faz com que os pilotos ganhem muito tempo. Então, pessoal, aí dos anos 2000 para cá, e principalmente o piloto James Stewart, né, um piloto americano, onde ele foi, digamos, o revolucionador aí dos saltos, onde ele entrou profissionalmente já saltando muito mais baixo que todos os outros, e depois os outros pilotos foram aí analisar e desenvolver ainda mais as técnicas de scrub, de saltar mais baixo. E no motocross, no supercross, nas modalidades aí que tem salto, isso é muito importante. Novamente, para pilotos que já estão aí bem avançados no motocross, andando com segurança, pulando com segurança,
quando vocês começarem a trabalhar estas técnicas, vai ajudar muito. Então, numa pista aí que tem bastante saltos ou que tem saltos em sequência, o piloto conseguir saltar mais baixo, o piloto conseguir se aproximar mais rapidamente dos saltos, vai fazer com que ele, numa volta inteira, consiga ganhar aí preciosos milésimos ou até segundos. E também numa ultrapassagem, isso é muito importante. Pega aí uma pista onde tem, por exemplo, 2 ou 3 saltos numa reta em sequência, o piloto está atrás, ele conseguir saltar mais baixo num salto, ser agressivo na reta, frear, matar no segundo salto, ele pode vir a conseguir aí uma ultrapassagem, e isso é um grande diferencial. Então, vimos aí no AMA Supercross, no nosso Arena Cross aqui do Brasil, que é o único campeonato Supercross, mas a modalidade de Supercross, os pilotos tendem a trabalhar muito nisso, pois saltar mais baixo é muito precioso, a pista é bem pequena, então qualquer tempo que você consiga ganhar aí vai fazer bastante diferença. Então, pro pessoal que às vezes também tá assistindo nós e não entende muito, o porquê que se faz uma matada, se faz um scrub? Onde que tu ganha esse tempo? Não é, é só no estético ali pra torcida ir ao delírio? Como é que funciona? Aonde que tá esse tempo? Exato. Então, pessoal, a parte estética, né, o salto lindo, ela é mais aquela entortada, né, o whip, que ela não é uma parte onde a gente costuma ganhar tempo. Então, a entortada, o whip, ele pouco salto mais baixa, pouco mais baixo o piloto salta, mas sim ele causa um pulo mais bonito, onde o piloto, na entrada do salto, joga o seu tronco para o lado que deseja entortar e com o seu quadril ele vai jogar a traseira da sua moto lá para cima. Então esse é um salto muito bonito, onde a traseira muitas vezes passa da roda dianteira, saem fotos lindas, mas essa técnica não vem a ganhar tempo. O scrub, sim, o jogo do corpo, a quebrada do guidão, isso sim faz projetar a moto mais baixa e vir a ganhar tempo. Então, pessoal, principalmente na modalidade do Supercross e do motocross, a gente conseguir saltar mais baixo vem assim ser bastante eficiente e a ganhar tempo. Então, muitas pessoas pensam que é uma firula aí para os pilotos simplesmente saltar mais bonito ou para fazer uma graça, mas muitas vezes não. É sim para ganhar tempo, para ser mais rápido, para poder superar os seus adversários. E tem uma das variações que é a entortada, né, o whip, propriamente, onde o piloto ele não salta mais baixo, ele salta quase na mesma altura que saltaria normal, mas joga a traseira da sua moto para um dos lados e isso causa aí um salto muito bonito. Então, essa técnica, assim, ela é mais aí para estética, né, para agradar o público, para você dar uma descontraída no seu treino, na corrida, num salto de chegada e tudo mais, mas ela não vem a te beneficiar com o tempo. E sim, o scrub e a matada, ela vem a te gerar bastante tempo. Então, a gente pode observar aí no AMA Supercross, né, que é um campeonato de referência mundial, onde os pilotos buscam ganhar sempre muito tempo nos saltos, a moto deles pouco sai totalmente de lado. Os pilotos estão mais buscando poupar energia e ser mais eficiente com o próprio corpo, com matadas onde a moto não saia totalmente de lado, mas sim que jogue eles mais baixo para frente. Isso não desgasta tanto eles e se torna eficiente também da mesma maneira. Certo, ótimo. Bom, muitos aprendizados aqui, né? E o que deu para perceber em tudo isso que tu falou, Léo, é que realmente é um assunto para pessoas que estão mais avançadas, que já dominam os saltos, já dominam outras técnicas que precisa ter antes de começar a pegar essas técnicas, provavelmente do scrub, ou até mesmo de frear um pouco antes da entrada dos saltos. Então, a gente quer frisar aqui que o piloto que for querer aprender, for querer realizar essa manobra, né, ele tem que ter passado por uma orientação antes e ter um domínio maior já do esporte e das técnicas, né? Show, Exato, show de exato. bola. Então, com todos os pilotos que eu trabalho, muitos deles hoje já sabem saltar mais baixo, já passaram por todo esse processo em saltos pequenos, com movimento corporal. Então, aí o próprio Roger, que está aqui na live, foi um dos alunos que a gente começou a trabalhar em 2018 e somente em 2019 a gente começou a trabalhar essa técnica e hoje ele domina muito bem. Em Realiza saltos. 2018, em 2018 ele já andava motocross ou ele começou no motocross? Como é que foi essa história?
Em 2018 ele se tornou meu aluno, competindo no Velocross. Aí na metade do final do ano de 2018 ele partiu a começar a praticar a modalidade do motocross. E somente no ano passado, após alguns meses praticando motocross, então ele já era meu aluno antes no Velocross, já sabia muitas técnicas, já sabia a forma correta de apertar a moto e tudo mais, que algumas delas Sim. foram abordadas aqui nas lives. Depois de alguns meses ainda no motocross, saltando extremamente correto, extremamente seguro, a gente partiu a ir para as técnicas mais avançadas. Então, o Milharzinho também está aqui na live conosco, um dos guris também que a gente já está trabalhando isso, mas devido à condição técnica deles, a segurança que eles têm nos saltos, então a gente parte aí a vir a trabalhar, a buscar também essa evolução nos saltos. Léo, então o que me surgiu aqui agora? Vamos lá, uma dúvida aqui que surgiu. Minha, né? Tem alguma idade para começar a praticar essas manobras, esses. Ou. Ah, o cara tem que ter 20 anos, tem que ter 7 anos, 8 anos, é só para criança, é para adulto? Como é que funciona? Tem alguma idade? Alguma coisa que limite, assim? Nada. Nosso esporte não tem idade limite, nem inferior, nem superior para nada, pessoal. O piloto que aprender as técnicas corretas, que praticá-las, que executá-las corretamente, ele vai poder sim passar para níveis aí mais avançados, saltar mais baixo, entre outras técnicas aí de curvas, de frenagem também mais avançadas. Então, nós temos aí hoje crianças, por exemplo, o Pietro, de 11 anos, de 85, o Bilhar, de 12 anos, de 85, o Otávio Zanata, de 12 anos, de 250, importada, onde estes guris com pouquíssima idade fazem saltos extremamente lindos, saltam extremamente baixo, quebrando a moto muito bem na entrada dos pulos. Então, até essas imagens foram coletadas, elas vão estar disponíveis aí para vocês num futuro bem breve. Então, vocês vão poder observar os nossos pilotos aí de baixíssima idade fazendo técnicas super avançadas com motos já até maiores do que a idade deles seria o correto. Então, aí os três, né, o Pietro, o Bilhar e o Otávio, eles teriam idade para estar de 65 cilindradas. Eles estão aí de 85 e de 250 importado. E também pilotos aí de mais idade, por exemplo, o Gleison, um dos nossos alunos aí que começou a andar de moto, já foi abordado aqui em uma das lives com 32 anos e hoje, após aí um tempo treinando conosco, adquirindo todas as técnicas corretas também, ele já sabe fazer algumas quebradas, saltar mais baixo em saltos, principalmente em saltos pequenos. Então, não existe idade limite aí, nem inferior, nem superior, Bruce. Ótimo, ótimo. Então, para vocês aí que estão assistindo, alguém quiser aprender, sabe que tem um processo. A gente, na Alisal Team X School, disponibiliza todo o processo para esse aprendizado. E se você tiver esse interesse, contata nós, vamos conversar que a gente pode estar aí planejando o teu desenvolvimento, né? Léo, durante agora o dia de ontem, eu coloquei uma caixa de perguntas ali nos stories, né? E teve uma pergunta aqui que foi bem interessante, do Gustavo Coldebella 14. Ele até está com nós aqui na live, está sempre acompanhando o nosso trabalho. Ele pediu para falar sobre a aceleração na hora que a moto estiver no ar. Como é que a gente pode falar um pouco para nós sobre essa aceleração da moto enquanto ela está no ar? Gustavão, obrigado aí pela pergunta. Muito importante isso, pessoal. A aceleração no salto, se o salto ele for executado corretamente, onde a moto decolou e está no ar corretamente, ela é ineficiente. Então, muitos pilotos, aí a maioria deles tem por costume, após saltar, dar uma, duas aceleradas na moto, mas se a moto está decolada aí corretamente, ela pouco tem função esta aceleragem. É mais por um vício, uma mania. Caso a moto tenha saído de forma errada, com a frente para baixo, aí de bico, a aceleração nos ajuda a puxar um pouquinho a moto de volta. Então, sempre que aconteceu alguma coisa errada, uma técnica mal executada na entrada do pulo e a moto saiu com a frente para baixo, você segurar a aceleração aí total ou a moto acelerada, jogando o corpo para trás, o quadril para trás, tende a puxar a moto um pouquinho para cima, salvar um pouco aí esse salto errado. E aí sim, pessoal, na recepção dos saltos é muito importante a aceleração.
se você saltou corretamente, se a sua moto vai encaixar corretamente, onde a dianteira caia antes que a traseira, ou as duas rodas juntas, você deve cair aí com uma aceleração bem forte, uma aceleração total, para que você também consiga ganhar tempo nas recepções de salto. Se você saltou correto, a sua dianteira vai encaixar antes, né, no salto, ou as duas rodas juntas, você pode cair aí com uma aceleração total para que sua moto já vá rapidamente para frente e você não perca tempo. Caso contrário, você saltou com a moto empinada e a traseira da sua moto vai bater antes no chão, você não pode fazer isso por um pensamento aí bem óbvio, que ela pode virar para trás e te derrubar. Então, você vai ter que esperar a dianteira baixar para você voltar a acelerar. Saltou correto, encaixou correto, antes da moto bater no chão, já pode ir degolar no acelerador, segurar uma aceleração total para que quando sua moto caia no chão, você dê aí um tiro para frente e ganhe tempo também nisso. Certo. Ótimo, Léo. Bom, então tá respondido, Gustavo. Se ficou mais alguma dúvida, manda para nós aqui que a gente vai estar explicando melhor para vocês. Pessoal que está assistindo, tem alguma pergunta sobre o tema que a gente está abordando aqui, sobre saltos, sobre como ganhar tempo nos saltos? Algum tipo de salto específico? Um step, costelas, enfim, alguma outra coisa? Pode mandar aqui nos comentários que a gente vai estar... Quer essa interação com vocês, né? A gente quer poder tirar as dúvidas específicas de cada piloto aqui na live. Exato. Antes aqui, nós estava falando um pouco ali sobre os scrubs, né? O Diego Desbecel, não sei como é que é o nome dele, ele pediu assim, tirar a carga de peso das pedaleiras ajuda para fazer essa manobra ou não ajuda? Se ela for para saltos menores, como eu comentei anteriormente ali, que o piloto dobra mais a sua moto, ajuda sim. Então, tem alguns pilotos em saltos menores ou em saídas de curva, por exemplo, o Eli Tomac, ele costuma fazer bastante isso, em saltos onde ele sai de curva e tem um pequeno salto ali na frente, que ele vai quebrar a moto, ele costuma, se ele vai quebrar para o lado esquerdo, ele tira o pé direito aí da pedaleira subindo no salto. Então, sim, ajuda levemente, sempre que você for tombar mais a sua moto ou for um salto de menor velocidade. Saltos maiores ou que você entre com mais velocidade, onde o indicado é sempre você fazer mais o movimento corporal, de agachar em cima da moto, de virar o guidão. Eu recomendo vocês a estarem sempre com os pés aí na pedaleira. Perfeito. Bom, pessoal, se vocês não têm mais dúvidas, agora que eu ia dizer que não ia ter mais dúvidas, surgiu aqui, o Vitor Lin, salto grande, dá para ir saltando cada vez mais longe até conseguir cair na recepção, ou é perigoso saltar longe sem cair na recepção? Acho que ele quis dizer de tu ir tentando cada vez mais, né? O que tu recomenda, Léo? Qual a tua recomendação? Perfeito, Vitor. Primeiro de tudo, se você tem a técnica correta de entrada de salto e também de bater no salto antes da recepção ou, por exemplo, passar da recepção e você saber como estar tecnicamente para receber este impacto que sua moto vai sofrer e também este salto for, por exemplo, uma mesa, sim, isso pode ser feito. Então, não é recomendado fazer isso em saltos duplos ou em saltos triplos, onde não tenha esse preenchimento ali até a recepção. E também não é recomendado os pilotos ou você fazer isso sem que você esteja firme, bem posicionado em cima da sua moto. Por isso, dependendo do salto, dependendo da entrada que esse salto tem e da distância que esse salto tem, você vai receber um impacto bem forte sem estar encaixando na recepção. Dependendo da sua moto, a suspensão pode não absorver também esse impacto. E se você não tiver apertado, posicionado da forma correta, isso pode te levar a riscos. Então, sempre busque, primeiro de tudo, estar muito bem posicionado. Os saltos, a modalidade do motocross, do supercross, ela exige mais técnica dos pilotos, ela exige essa consciência de posicionamento dos pilotos. Mas sim, Vitor, se você estiver bem posicionado, se você estiver bem firme na sua moto, é uma das formas da gente conseguir ir descobrindo a velocidade, ir perdendo o medo de chegar até na recepção. Certo. Bom, vou mandar aqui um abraço pro nosso amigo Júlio, que ele tá viajando o mundo de forma muito rápida, aí já passou pela Austrália, tá em Manaus. Então, um abraço, Júlio. Tá marcado Salve, aqui o teu Júlio. abraço.
Um dia nós tínhamos que fazer uma live com o Júlio, aí ele foi o pioneiro de todo o nosso curso. Agradecemos muito o voto de confiança aí do seu Júlio Bottoli, e do filho dele, o Luca. O Luca foi o meu primeiro aluno. Então, em abril de 2016, aí ele nos procurou, iniciou, e estamos juntos aí há 4 anos, fazendo um trabalho muito legal, uma parceria muito grande. E essa noite ele está decorrendo o mundo aí, mandou um abraço de vários países diferentes, né? Então, obrigado aí pela parceria, Júlio, obrigado por estar aí junto conosco nessa live. O Ricardo também aí tá com nós, o Ricardo que é nosso representante da Borilli Racing, né? Nosso fiel escudeiro, a gente tá sempre pensando junto aí para as duas empresas, né? Que é como vocês já sabem, né? A Borilli Racing foi uma das fundadoras da Lisotti MX School, dá um suporte muito grande para nós, da Lisotti, poder trabalhar e passar o conhecimento do motociclismo. Como o lema da Borilli Racing é Nossa Vida é Off-Road, então eles levam isso muito a sério e proporcionaram uma escola de motociclismo. Então, muito obrigado a Borilli Racing pela parceria, por toda a estrutura que nos disponibiliza. Um abração aí, Ricardo. Cara, hoje o Ricardo me mandou uma foto aí hoje de tarde, onde o pai dele estava junto com o Minuca, um dos grandes pilotos que a cidade de Itapejara teve aí. E, cara, foi muito emocionante, pois o pai dele estava envolvido com o esporte há muitos anos atrás, ele não soube me dizer a data daquela foto. E hoje, né, infelizmente o pai dele não está mais aqui entre nós, mas aí sim o Ricardo veio a ingressar no esporte e está vivendo um sonho que era do pai dele. E junto na empresa que nos ajuda, a empresa que nos apoia, a empresa que fez com que a Lisotti MX School surgisse, uma empresa que ajuda tantos pilotos aí a nível nacional, né, fornecendo um pneu de altíssima qualidade, um excelente centro de treinamentos, ajuda muito aí na construção da escola, e a escola proporciona aí mais técnica, mais segurança, e proporciona sonhos aí para muitos pilotos. E o Ricardo aí é o nosso gerente, nosso parceiro, está sempre aí conosco, sempre apoiando incondicionalmente a escola, sempre qualquer projeto que nós levamos para ele, dificilmente eles dizem um não, sempre aprovam, sempre abraçam a causa, sempre nos ajudando a crescer e ajudar mais os pilotos. Então, Ricardão, muito obrigado. E além de gerente, agora ele é nosso piloto, né? O Ricardão aí tem algumas semanas que ingressou no esporte, e vamos dar uma lapidada aí no Ricardão para 2021 ele entrar com tudo aí nas corridas. Isso que eu ia chegar nesse assunto, né? Foi aqui na live que surgiu, há algum tempo atrás, há cerca de um mês, essa brincadeira com o Ricardo, que a gente queria trazer ele para as pistas, né? Ele que já estava começando a brincar nas trilhas por aí, pela cidade. E até foi um desafio que a gente fez pro Ed também, que não pilota em pistas, né, da MX Report. E o Ricardo topou, puxou o desafio para ele, e hoje já fez uns 3 ou 4 treinos com nós ali na escola, né? Então, o nosso novo piloto, Ricardo, hashtag 19, roupinha adesivadinha, moto. Então, Ricardo tá nas pistas e 2021, e se preparem. Eu não estou divulgando, né? Até agora que o pessoal vai saber que o Ricardo aí está começando a treinar conosco. Nós estamos lapidando ele bem em sigilo aí, para 2021 ele vai entrar com tudo aí nos campeonatos de velocross, pessoal. Então, fiquem ligados aí que a R7 Móvel, né, como ele mesmo denominou a sua 230, vai vir com tudo. Certo. Bom, Léo, agora voltando um pouco, passando essa descontração, né? Voltando um pouco ao assunto ali de ganhar tempo nos saltos, né? Tem um tipo de salto específico que são as costelas. A gente tem como ganhar tempo nas costelas? Como é que é isso? Nas costelas não tem? Porque como é um obstáculo muito próximo ao outro, né? A gente não tem um tempo suficiente ali para fazer uma matada, um scrub. Como é que é esse processo? Fala um pouco para nós sobre o tempo nas costelas. Exato. Existem diversos tipos de costelas, né, Bruce? Existem costelas bem grandes, onde só é possível saltar. Existem costelas um pouco menores, que você pode saltar ou passar batendo aí por cima delas. Essas costelas menores também, se você for saltar, você pode sim tentar de forma bem rápida, bem ágil, com o corpo, você saltar um pouquinho mais baixo dentro delas. Então, é possível sim ganhar tempo nas costelas. E existem algumas maneiras para isso.
Uma das maneiras é você fazer combinações diferentes. Por exemplo, nós temos na nossa pista 2 sessões de costelas, onde as duas permitem várias combinações. Pular 3, pular as 4 costelas, pular 2, 2. Isso na segunda sessão. Ou na primeira sessão, onde nós temos uma mesinha e 6 costelas, onde você pode pular da mesinha na primeira, 2, 3, enfim. As costelas, primeiramente, você pode fazer essa combinação de saltos diferentes. Por exemplo, uma sessão de 6 costelas, você pode pular, em vez de 2, 2, 2, você pular 3, 3. E também, dentro destes pulos, você pode vir a tentar, sim, saltar mais baixo, jogando com o seu corpo. Então, pulando 2, 2, 2, por exemplo, você pode ser mais rápido, sim, saltando mais baixo, dando leves quebradas com o seu corpo, fazendo esse jogo em cima da suspensão. Também existem as costelas de Arena Cross, de Supercross, por exemplo, onde os pilotos passam batendo, ou as próprias pistas de motocross, onde as costelas não são tão grandes e os pilotos com mais técnica, mais habilidade conseguem passar batendo por cima dela. Isso faz com que você também ganhe mais velocidade. Essa técnica de passar batendo pelas costelas, ela é mais avançada. O piloto precisa aí ter bastante confiança, bastante aperto da sua moto, um posicionamento bem correto. Oi? Bom, Léo, antes de tu falar, então já vou botar aqui no contexto. O Igor Ortiz, ele fez essa pergunta na caixinha de perguntas ali dos stories, né? Ele perguntou assim, alguma dica, alguma recomendação, né, de posicionamento e velocidade para fazer essas costelas que são de atropelar, aquelas que tu passa batendo? Sim, existe um posicionamento correto e que ele deve ser aplicado para o piloto ter segurança e ter mais velocidade nessa sessão de costelas. Então, aqui no Brasil não temos sessões de costelas tão difíceis dessa maneira, onde elas sejam tão altas e tão distantes uma das outras. Nas pistas de Arena Cross ou de Supercross que tem aqui no Brasil, as costelas tendem a ter um tamanho e uma distância mais próximas entre elas, mas mesmo assim precisam de um posicionamento correto. O piloto, ao passar por esses obstáculos, ele deve estar sempre em pé, e o posicionamento do corpo, ele deve estar com a ponta dos pés na pedaleira, o quadril jogado bem para trás, bem para o final da sua moto, e as pernas extremamente apertadas. Os braços relaxados, e o piloto deve estar com o seu peito com uma postura bem ereta, tudo isso para aliviar o peso da roda dianteira. Então, nessas sessões de costelas, onde os pilotos passam aí atropelando, passam batendo nelas, o objetivo principal é manter uma velocidade em cima dessas costelas e não deixar com que sua frente abaixe, com que sua frente receba carga, peso em cima dela, fazendo com que a sua dianteira abaixe, afunde na seção de costelas. Se isso acontecer, ela pode vir a bater numa dessas costelas e a sua moto virar para frente. Então, por isso, do posicionamento em pé, ponta dos pés na pedaleira, pernas muito apertadas e o quadril bem para trás. Braços relaxados, o peito bem ereto, coluna bem ereta, tudo para aliviar o peso da roda dianteira. E também, muito importante, sempre uma marcha muito solta. Então, os pilotos aí de Supercross, eles costumam a passar esses obstáculos em quarta marcha, terceira, quarta marcha. Por quê? A roda traseira, a moto, ela passa batendo de uma costela para outra e ela vai flutuar entre estas costelas e a roda vai ficar girando no ar porque a aceleração é constante. Então a marcha presa faz com que a roda traseira vá pesar e vá jogar peso para a roda dianteira, fazendo com que sua moto tende a afundar. Então é muito importante, ao passar esta seção de costelas, o posicionamento e uma marcha solta, aí que seu motor passe livremente em cima destas costelas. Em pistas de Supercross, de Arena Cross, os pilotos costumam até fazer a curva que antecede esta sessão com a marcha já correta. Então você vai ver muitos pilotos, por exemplo, no AMA Supercross, fazendo a curva antes das costelas em quarta marcha, queimando bastante embreagem para erguer o giro e entrar já com velocidade e com a marcha correta nessa sessão. Aqui nas nossas pistas, no motocross, nos campeonatos regionais, estaduais, no campeonato da Copa Cidades do ano passado, por exemplo, teve uma pista onde tinha uma sessão assim de costelas e era muito importante os pilotos estarem preparados para passar aí em cima delas. Respondendo a sua pergunta, Bruce, nas costelas tradicionais aí de encaixe,
tem como sim ganhar tempo, primeiramente fazendo combinações diferentes. Segundo, jogando seu corpo, principalmente na entrada de uma sessão de costelas, você conseguir já vir com um pouquinho mais de velocidade, trabalhar seu corpo em cima da moto, indo para a frente do guidão, jogando ela mais baixo, você consegue sim ganhar aí milésimos de segundo, que são bem preciosos numa volta. E se as costelas não forem tão grandes, aí pode ser também numa modalidade de motocross, as costelas não forem tão grandes, o piloto pode optar por passar batendo sem parar de acelerar, e é uma opção também bem rápida. Certo. Outra pergunta que surgiu aqui nos comentários, Léo, é do Vini B. Carvalho. Ele pede sobre a suspensão. A regulagem da suspensão influencia para diminuir o tempo nos saltos conforme o terreno? O que tu pode dizer para nós, Léo, sobre a suspensão? Sim. Fala, Vinão, um abraço. O acerto da suspensão, pessoal, ele é bastante influente na altura que a moto vai ganhar nos saltos. Então, tem acertos, Vini, para o terreno, sim. Por exemplo, correr na areia e correr no chão duro, a suspensão pode requerer um acerto, uma configuração diferente. Uma pista sem buracos, uma pista com buracos, a suspensão pode requerer terreno diferente. E quanto às modalidades do Supercross e do Motocross, as suspensões são bem diferentes. Então, na modalidade do Supercross, que é puramente saltos, pouquíssimos buracos, algumas canaletas, em algumas pistas de terreno mais mole formam-se sim canaletas, mas poucos buracos e muitos saltos. Então, os pilotos sempre fazem uma configuração bem dura de suspensões. No motocross, a gente costuma configurar a suspensão levando mais em consideração o terreno de buraco, de chão duro, de areia, e não propriamente tanto os saltos. Então, tendo um salto maior ou um salto menor na pista, possivelmente não seja necessário você configurar a suspensão só para os saltos. Uma suspensão mais dura, ela vai te proporcionar mais segurança em saltos e também saltar mais baixo. Então, a suspensão que não afunda tanto na entrada do pulo, por ser mais dura, logo ela não vai te jogar tão para cima. Então, o piloto não vai ganhar tanto, não vai perder tanto tempo no salto, não vai ganhar tanta altura e, por um acaso, o piloto bater um pouco curto ou passar da recepção do salto ou numa sessão de costelas para passar batendo, a suspensão mais firme, mais rígida, ajuda bastante aí nos saltos. Uma suspensão mais mole para passar buracos ou para fazer curvas, que ela fique mais confortável, mas que seja muito mole, pode vir a ser um pouco ruim, um pouco prejudicial quanto aos saltos. Pois uma suspensão mole, da entrada do pulo, a suspensão vai afundar bastante e conforme ela vai afundar bastante, ela vai te devolver para cima também com bastante força. E isso vai gerar bastante altura aí no salto do piloto. Fazendo as técnicas corretas de matada, de scrub, ajuda, mas a suspensão sim é uma influência bem grande nos saltos. Os pilotos de Supercross também ajustam a suspensão mais dura, porque isso faz com que eles consigam fazer as sequências de salto mais longas. Por exemplo, um triplo na saída de curva, ou uma sequência onde tem 2 triplos, que você encaixa o primeiro triplo e que a moto te lance para o segundo, uma suspensão mais firme, onde ela não comprima tanto, não perca tanta energia, tanta velocidade, vai fazer com que a moto te lance mais facilmente para o outro salto. Então, uma suspensão mole também impede do piloto saltar mais longe. Esses são os fatores aí que os pilotos, alguns deles, né, existem vários outros, mas alguns dos fatores que os pilotos optam por uma suspensão mais dura ou uma suspensão mais mole. Sempre que pensarmos em saltos, puramente em saltos, a suspensão requer ser mais dura. Mas, por exemplo, no motocross, que ele tem uma característica de ter bastante buracos, canaletas, os pilotos não podem ter uma suspensão muito dura, pensando só no salto, porque daí vai ser muito difícil de você ser rápido nos buracos, de entrar em curvas. Suspensões muito duras são difíceis de fazer curvas, então tem que ter sempre esse jogo aí, sempre estar com um profissional capacitado aí para lhe ajustar, para regular a suspensão, que isso faz muita diferença. Aí, envolvendo a moto, a parte da suspensão é uma das partes que mais influenciam na pilotagem, na segurança, na velocidade. Muitas informações aí, Léo. Hoje foi uma noite de bastante conteúdo, um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais difícil. Se o pessoal tiver mais reforço, né, mais dúvidas, manda para nós. Tem mais uns minutos aqui para responder mais uma dúvida.
Mas enquanto isso, enquanto não surgem dúvidas, vamos dar uma recapitulada, Léo, no assunto principal da nossa live, que foi como ganhar tempo nos saltos, né? Então, eu aqui, o que eu consegui entender disso? Que há dois momentos para se ganhar o tempo no salto, né? Então, há o momento que antecede o salto, ou seja, numa reta onde tu consegue pegar uma velocidade às vezes maior do que o salto permite, que tu acabaria passando o salto, é importante tu ganhar essa velocidade e frear. Primeiro momento. O segundo momento seria então no salto em si, tu realizar as manobras, né, para ganhar tempo, que seria o mais famoso delas é o scrub, né? Dentro disso, dentro do scrub, tu citou três maneiras, né, de fazer o scrub. Então, recapitula para nós bem rapidinho quais seriam essas três maneiras. Perfeito, pessoal. Então, dentro das principais quebradas, das principais matadas, dos scrubs que a gente realiza aí nos saltos, existem três variações que são mais utilizadas aí pelos pilotos. A primeira delas é somente com o corpo, onde você faz um agachamento, deixando que seu corpo, seus joelhos caiam para a frente da moto, para cima do tanque da sua moto. Isso na entrada do salto, do meio para o final do salto. Se você fizer isso antes do salto ou fizer isso no começo da subida do salto, não vai ter a mesma eficiência. Então, você deve fazer um agachamento para cima do seu tanque, para cima da frente da sua moto, da metade para o final da subida do salto. E a dianteira, ao sair do salto, você faz o retorno do seu corpo para a posição correta com os seus braços. Essa força nos braços, ela deve ser sempre muito cuidada, muito delicada, pois se você empurrar com muita força a sua moto para baixo, novamente a massa da nossa moto, ela é mais leve, menor no ar, então a nossa moto ela fica mais suscetível a qualquer movimento que a gente faça. A segunda variação é novamente com um movimento corporal e com uma virada de guidão antes da roda dianteira decolar. Então, bem no limite do salto, quando a roda dianteira vai decolar, você agacha para cima do tanque, para cima da sua roda dianteira e vira o guidão da sua moto para o lado que for de sua preferência, ou em algumas pistas, alguns saltos para o lado que o salto for mais propício. Alguns saltos são mais propícios para a esquerda, outros saltos são mais propícios para a direita. Para fazer isso, para virar o guidão, vocês têm que sempre mudar um pouco o seu trilho, não entrar no trilho totalmente reto, porque sua moto vai ter uma mudança de trajetória ao virar o guidão. Se você for virar o guidão para a esquerda, você tem que ir para o trilho levemente para a direita. Se você for virar o seu guidão para a direita, você tem que ir para o trilho levemente para a esquerda. E em saltos menores, em redutores, em kings, você pode fazer a terceira técnica, que é de quebrar mais a sua moto, literalmente tombar mais ela, e você faz isso com o guidão e com o seu joelho. Então, na entrada do pulo, novamente, do meio bem para o final do salto, juntos, guidão e joelho, você vira o guidão, por exemplo, para a esquerda e com o joelho direito, você tomba a sua moto para o lado que você deseja, que você tem mais facilidade ou que o salto é mais propício. Então, essa é a terceira variação. Eu recomendo a todos que façam ela sempre em saltos menores, em redutores. É o salto mais bonito das quebradas, onde a moto vai ficar mais deitada. Em muitos casos, aí, pilotos que conseguem até pegar a pedaleira na entrada do salto. Para isso, existe um deslocamento para o lado oposto, onde o piloto vira o guidão para o lado que deseja. Imediatamente ao virar o guidão, você pressiona com o seu joelho, é um movimento conjunto, imediato, bem no final da subida, bem no limite, onde a moto vai decolar. Você faz esse movimento conjunto, você toma a moto para o lado e você impede que ela ganhe altura, salta mais baixo, mais rasante. Isso faz com que você consiga, além da frenagem, vir mais rapidamente para o salto. Você vai perder velocidade, perder altura, voltar mais rapidamente para o chão. Tudo isso te leva a ganhar mais tempo e a ser mais rápido. Perfeito. Então, resumindo, né? Eu pedi resumido, tu não resumiu para mim. Seriam as três, seria apenas com o corpo e com o guidão. E a quarta seria com o corpo, com o guidão e com o joelho para deitar bem a moto. Essas são as três maneiras de fazer o scrub que o Leonardo Lisotti nos recomenda. Bom, Léo, exato. Surgiu mais uma dúvida. Exato. Pode continuar. A primeira somente com o corpo, onde você coloca peso para cima da roda dianteira. A segunda você faz com o corpo e virando o seu guidão. E a terceira você faz
com o guidão e com o seu joelho. Agora mais Perfeito. específico. Show de bola. E o pessoal agora vai ficar no pensamento deles. O Kleber Meira Goulart, ele perguntou assim, qual o momento certo de tirar a mão do acelerador na hora do salto? A gente tem mais ou menos aí mais uns 5 minutos, Léo. Então se tu puder resumir para nós uns 2 minutinhos aí para não deixar passar em branco essa pergunta do Kleber. Perfeito, Kleber. Obrigado aí pela interação, pela participação. Isso depende muito. Depende da sua moto, depende do salto. Se você sempre tiver uma velocidade maior que de reta do que você vai precisar para o salto, você pode tirar a mão do acelerador imediatamente antes de subir do salto. Então, para ganhar velocidade, para ser mais rápido, a gente busca manter a aceleração da moto o maior tempo possível durante toda a pista. Isso seja em qualquer modalidade. No motocross, temos os saltos. E para mim ser mais rápido, eu busco acelerar até o último metro antes de subir no salto. Imediatamente antes de vir a subir no salto, você tira a mão do acelerador. Se for preciso, você pega nos freios, como já foi abordado anteriormente, e se possível, com a técnica devida, você faz a quebrada aí do salto. Pode sim, Kleber, vir a saltar sem aceleração. Então, você pode, por exemplo, fazer um salto onde você consiga imprimir na reta uma velocidade grande para o salto, que você não precise de aceleração na entrada do pulo. Então, antes de subir no pulo, você pode recolher o seu acelerador, ficar sem aceleração e executar esse pulo sem freio, sem scrub nenhum, sem matada nenhuma, que você vai sair, se você estiver com a marcha correta, você vai sair com sua moto retinha, sem problema nenhum. Então, o ideal, o que a gente sempre busca, e que eu recomendo a todos, é sempre tentar acelerar até o pé do salto. Isso para ganhar tempo. Se for para você ter a velocidade correta, isso depende do salto e depende da moto. Eu não posso te recomendar para você tirar a mão sempre antes de um pulo, se você precisa dessa velocidade de entrada do pulo para executar o salto. Por exemplo, um salto saindo de curva. Tem momentos que tu precisa daquele espaço da entrada também de aceleração para fazer o salto, né? Exato, exato. Então, é necessário esse espaço de aceleração. Ótimo, exato, ótimo. Exato. Depende da pista, depende de onde está localizado o salto e depende da potência de sua moto, você vai precisar subir acelerando nesse salto. Então, saltos em saídas de curva, até as 450 pode ser que precisem subir acelerando. E mesmo se você precisar subir acelerando e que não seja uma aceleração total, que seja milimétrico para você encaixar, você pode sim subir acelerando e vir a dar uma quebrada aí na entrada do salto, mesmo acelerando, mesmo em saltos saindo de curva. A quebrada ela só não vai existir quando o salto for que você precise de uma aceleração total da sua moto, que você precisa acelerar até o último centímetro de entrada de pulo para chegar até na recepção. Aí a gente não vai realizar a matada porque nós vamos encavalar, aí bater em cima do salto. Mas se eu não precisar dessa aceleração total até o último minuto, mas subir acelerando o salto, eu posso subir acelerando e vir a quebrar a moto, a ganhar tempo também, mesmo acelerando. Então, uma ótima pergunta, Kleber, mas ela depende da sua moto, depende de onde está localizado o salto, pensando em tempo, sempre aceleração até o pé do salto. Se for um salto bem pequeno, pega nos freios rápido e forte, solta os freios para a moto entrar e vem aí executar a quebrada com o seu corpo. Show de bola! Kleber, se tiver mais alguma dúvida, manda aqui. O tempo aqui da nossa live está terminando, então a gente tem um combinado que a gente sempre, depois da nossa live, posta uma foto com quem participou lá da live. Todos que estão aqui, quem gostou dessa live, vai lá e comenta nosso sinalzinho, né, do acelerador com a mão no fundo, para a gente ter marcado lá todos que participaram. Um momento do Léo agradecer, rapidinho que vai terminar. Pessoal, muito obrigado aí, mais um domingo juntos. Obrigado pela participação, obrigado pela interação de todos. Obrigado pelas perguntas que vocês fizeram. Obrigado a todos que estão nos assistindo até agora. Um grande abraço, boa semana. Domingo que vem estamos aí para passar mais dicas, tirar dúvidas de vocês. Tamo junto. Um abração a todos. Valeu, pessoal. Sigam nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E valeu. Até a hashtag 6. Valeu, um abraço.